Olá pessoal, eu sou Isabela, professora de ciências do nono ano. Esse vídeo é referente à segunda semana do PET 1 de 2021 e o assunto é transformações da puberdade ou adolescência, né? Bom, a adolescência é o período entre a infância e a fase adulta, né? Então é um período de mudanças, de transformações, porque você está se transformando, deixando de ser criança para se transformar num adulto, né? Então, essas transformações, elas acontecem não só no corpo, mas também no comportamento, né? Esse período, segundo a OMS, de 10 a 19 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 12 a 18. Enfim, depois da infância e antes da fase adulta, né? Bom, essa transformação que ocorre nesse período, ela é corporal, emocional, físico, cognitivo, social e etc. Né? Muda o corpo e a cabeça. No início da adolescência, nós temos a puberdade, né? Então, a puberdade é essa transição drástica entre infância e adolescência, né? É nos 2, 3 primeiros anos da adolescência, ali entre 10, 12, 13 anos, é a puberdade. É onde realmente a gente vê aquela, deixou de ser criança, né? E todas essas transformações que ocorrem na adolescência, elas são controladas por hormônios, né? Então, os hormônios sexuais, eles vão interferir nas transformações físicas e também mentais e emocionais, né? Então, é um período meio tumultuado para o ser humano, né? Bom, a gente tem nas meninas, por exemplo, aumento dos seios, alargamento de quadris, surgimento de pelos nos órgãos sexuais na axilas, né? Nos homens, a gente também tem surgimento de pelos nos órgãos sexuais e axilas e também no rosto, produção de espermatozoide, né? Que às vezes o menino ejacula sem querer dormindo, toma aquele susto, né? O ombro e o peitoral alarga, a voz engrossa, começa a surgir o pomo de Adão, né? Os adolescentes, a menina fica menstruada, né? Começa a ter espinhas no rosto, tanto menino quanto menina, né? As emoções ficam à flor da pele, se irritam com facilidade, choram com facilidade, né? Costumam ter aqueles períodos de querer ficar isolados, né? Eles têm um foco no presente. O que significa isso? Eles não pensam muito nas consequências futuras, né? Se eu fizer isso agora, daqui a um tempo eu posso pagar por isso? Não, eles têm um foco, tipo assim, o que eu quero agora, né? Por isso que eles falam que os adolescentes são rebeldes, né? Porque eles aumentam o comportamento de risco exatamente por não ter esse planejamento futuro, mas isso faz parte da idade, né? Os interesses mudam, né? Começam a ter interesses em filmes diferentes, em livros diferentes, em assuntos diferentes, interesse no sexo oposto, né? Ou no mesmo sexo, mas um interesse sexual que não tinha antes, né? Eu fico vendo muito meu sobrinho quando eu vou lá visitar ele, tem aquele tanto de menino, que é tanto de primo, né? Aí fica, eu sou do time dos homens, os homens vão ganhar, os homens melhores que as mulheres. Então, assim, muitas vezes as meninas são chatas, os meninos são chatos,
né? Por quê? Porque não tem o mesmo interesse, quer brincar de outras coisas, então enche o saco, vai ficando mais velho, começa a achar os meninos e as meninas mais interessantes, né? Começa a ter um comportamento mais exibicionista, de acordo com esse aumento do interesse sexual. Então as meninas começam a querer se maquiar, os meninos começam a querer ficar mais arrumadinhos, né? Mais vaidosos. Isso tudo são transformações que acontecem na fase da adolescência, né? E todas essas transformações são reguladas por hormônios, né? Hormônios sexuais. Nos homens, nós temos a testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino, que é responsável pelas características sexuais secundárias, né? Que são pelos, engrossamento da voz, alargamento do peitoral, né? E etc. E nós temos também o hormônio luteinizante e folículo estimulante, que está mais ligado à reprodução, né? Ao amadurecimento dos espermatozoides, né? Nas meninas, nós temos o estrogênio, que é o principal hormônio responsável pelas características sexuais secundárias. Nós temos a progesterona, né, que é o hormônio com função principal da gravidez, né? Então, apesar do seio ser uma característica sexual interessante, ele foi feito para amamentar, né? Então, a progesterona tem uma função aí nessa formação do aleitamento, né, e da manutenção da gravidez. E temos também, assim como nos homens, o hormônio luteinizante e o folículo estimulante, que tem a ver com o amadurecimento e liberação de gametas, né? Bom, os homens, eles, a partir da entrada na adolescência, né, da puberdade, eles começam a produção de hormônios sexuais que vão começar a desenvolver as características sexuais secundárias, né? Porque a característica sexual primária é o órgão sexual que você já nasce com ele, né? Mas todas aquelas características secundárias que vão surgir a partir da adolescência, né, vem com o aumento da produção de hormônio, né? E esses hormônios vão estimular o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos, né? Exemplo, testículo, próstata, né? Que são os órgãos reprodutores. Então, eles vão estimular na produção e amadurecimento do espermatozoide. Os homens, eles produzem espermatozoide praticamente a vida inteira desde que começa, né? Então, a cada mais ou menos 2 semanas, eles estão produzindo novos espermatozoides. Então, os espermatozoides que ficam velhos, eles morrem, mesmo que não houve ejaculação, né? Eles morrem dentro do corpo, são absorvidos, né? Já as mulheres, elas nascem com todos os ovócitos, óvulos, né? Nós vamos ver depois um pouco o que dessa nomenclatura, que elas vão ter durante a vida, né? Então, quando a menina nasce, dentro dos ovários estão todos os ovócitos que elas vão liberar ao longo da vida. Então, a cada ciclo menstrual, né, a cada ciclo, elas não vão produzir novos gametas, ovócitos, óvulos. Elas vão amadurecer e liberar, né? Por isso, a mulher tem a chamada menopausa. E na menopausa, depois que ela entra na menopausa, ela não engravida mais. Por quê? Porque o corpo entende que os ovócitos, né, já estão velhos. Ovócitos, gente, vocês entendem por óvulo, tá? Porque eu sei que o nome popular é óvulo, mas o nome correto é ovócito.
eles já estão velhos. Então, fecundar um ovócito desse, um gameta desse, tem um risco muito grande de uma criança com má formação, né? Então, as mulheres têm uma vida reprodutiva menor do que as dos homens, por causa disso. Os homens estão sempre produzindo novos espermatozoides e as mulheres não. Elas não produzem depois que nascem. Elas só amadurecem os que ela já tem, né? E a cada ciclo menstrual, que também é definido por hormônios, né? O ciclo menstrual é regulado por hormônio, são os hormônios que definem o ciclo menstrual. A mulher vai amadurecendo um ovócito, tá? Bom, o ciclo menstrual, ele começa, né? O pessoal, é importante que vocês dêem uma lida no PET, né? E dêem uma olhada naquele gráfico que tem mostrando um pouco do ciclo menstrual, a questão dos dias, da fase folicular lutênica. Eu vou explicar, mas vocês têm que estudar um pouco, ler um pouco para vocês entenderem ele, tá? Bom, então o ciclo menstrual, ele se inicia, né? O primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia da menstruação, né? Nós vamos pegar como exemplo o ciclo de 28 dias, que é o ciclo mais comum. Mas existem ciclos diferentes, cada mulher é de um jeito. Esse é o mais comum, né? É o de 28 dias. Então, o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Nessa fase, vocês podem ver no gráfico que há uma diminuição da taxa de hormônio, né? Tem uma queda de hormônio e ocorre a menstruação. O que é a menstruação? É a descamação do endométrio, é a parte interna do útero, que ela se engrossa, ela enche de células e de vasos sanguíneos para poder fixar, produzir estruturas que vão proteger e ajudar no desenvolvimento e vão alimentar o bebê, né? O embrião que vai virar o bebê. Então, o útero se prepara para a chegada do embrião para se desenvolver no bebê. Não acontecendo a chegada do embrião, não acontecendo a gravidez, ele descama, ele joga fora toda essa preparação. E aí ocorre a menstruação, né? Mais ou menos 7 dias após o início da menstruação, que é mais ou menos o período que a menstruação dura, né? Começa a haver um aumento da produção de hormônio, principalmente do estrogênio, né? Por quê? Porque ele vai estimular o desenvolvimento de um novo ovócito dentro do ovário. Bom, pessoal, então aqui tem um desenho, né, do órgão sexual interno da mulher, para vocês entenderem um pouquinho melhor, né? Ovários, nós temos 2. Dentro dele, nós temos os ovócitos, né? Vocês estão vendo aí. O canal vaginal, aqui é a vagina. O canal vaginal, o útero, tubas uterinas, fímbrias e os ovários, tá? Bom, então, mais ou menos 7 dias após o início da menstruação, lá no final da menstruação, né, aumenta a produção de estrogênio, né, que vai o quê? Estimular um ovócito de um dos ovários. Cada ciclo é um ovário diferente, tá? Um desses ovócitos vai começar a amadurecer, né, a se preparar para sair, né? Vai começar o amadurecimento, né? Além disso, né, começa
À medida que o ovócito vai se preparando para se amadurecer uma possível fecundação, a parede interna do útero, ou o endométrio, ele também vai se engrossando, esperando, se preparando para a chegada do embrião, né? Ele vai aumentando as suas células, porque a partir dali vai começar a produzir estruturas tipo placenta e etc., caso ocorra a fecundação, e vai também formando novos vasos sanguíneos, né? Porque se houver a fecundação, se o bebê chegar ali, o embrião, ele precisa ser alimentado. Então o sangue vai trazer alimento e oxigênio. Então o útero ele vai se preparando para caso ocorra a fecundação, a gravidez, tá? E isso começa a partir do 7º dia do ciclo, ou seja, ao final da menstruação, e é regulado por hormônios, tá, pessoal? Então, vocês podem ver no gráfico aí também que começa o aumento da produção de estrogênio, né? Bom, quando mais ou menos, né, uma semana após esse início, né, lá pro 14º dia, mais ou menos, né, em que o útero já está bem preparado e o ovócito já está quase pronto, ocorre um aumento, né, um pico da produção de folículo estimulante e o hormônio luteinizante. O que esses hormônios eles vão fazer? Eles vão terminar, né, vão ajudar a completar a maturação do ovócito dentro do ovário, né? E quando o ovócito está pronto, ele tem que romper, ele tem que sair do ovário. O ovário não se abre para o ovócito sair, ele fura, né? Ele é como se ele arrebentasse a parede. Desculpa, gente, que eu fui pegar uma caneta ali. Ele arrebentasse a parede do ovário para ele poder sair. Então, esse pico do hormônio luteinizante e folículo estimulante é próximo, né, pro folículo, o ovócito acabar de completar a sua maturação e sair. Quando lá pelo meio do ciclo, 14º dia, o ovócito sai, ele rompe o útero e sai, esse período se chama, essa saída do folículo, do ovócito já pronto, do ovário, se chama ovulação, né? E aí ele sai, eu vou fazer de vermelho, apesar que aquele tá de azul, porque deve ficar melhor para ver. Ele sai, ele rompe aqui e ele vai ser capturado pelas fímbrias, né? São tipo umas franjazinhas, e ele vai cair na tuba uterina, certo? Bom, na tuba uterina, ele vai caminhar até o útero, né? Bom, quando ele estiver na tuba uterina, mais ou menos nessa região aqui, não muito perto do útero, mais para cá. Caso ocorra a fecundação, né, o espermatozoide vai entrar e vai encontrar com o ovócito. Caso ocorra a fecundação, esse ovócito vai se transformar em óvulo, tá, gente? Então, o óvulo é o ovócito recém-fecundado. Aí ele vai se transformar em óvulo,
zigoto e embrião, tá? Bom, se o ovócito for fecundado, ele vai virar óvulo, embrião, e aí ele vai vir para cá, vai chegar aqui, ele vai grudar no endométrio, na parede interna do útero, vai fazer a nidação. Nidação é esse acoplamento aí, né? E aí ele vai começar a se desenvolver no bebê, né? Bom, aí após a ovulação, a taxa de progesterona aumenta. Por quê? Porque o progesterona, ele quer ajudar a manter a gravidez, né? Ele não vai deixar o útero ficar se contraindo para o bebê sair, ele vai ajudar na produção de leite. Então, após a ovulação, você tem um aumento do hormônio progesterona, porque o seu corpo está todo se preparando para cuidar bem daquele bebê que vai vir, né? Então, as glândulas mamárias já começam a ficar preparadas, né? O útero começa a se preparar, né, para poder receber e cuidar bem desse bebê. Bom, caso não ocorra a fecundação, caso não há o encontro do espermatozoide com o ovócito, quando o ovócito vai fazer esse caminho de qualquer jeito. Se no meio do caminho ele encontra com o espermatozoide, ocorre a fecundação, o embrião gruda aqui e começa a se desenvolver no bebê. Caso nesse meio do caminho não ocorra a fecundação, o ovócito vai vir para cá e daqui ele vai embora, né? Então, demora uns dias aí para esse ovócito chegar aqui, né? Caso ele chegue e não ocorra a fecundação, toda essa preparação do endométrio, do útero, para receber o bebê, vai embora, né? Então, começa a haver a morte dessas células, né? Os vasos sanguíneos que levam oxigênio e alimento vão se fechar. Então, essas células começam a morrer e elas vão cair e sair na forma de menstruação, né? Aí desce tudo, vai embora tudo, porque o corpo não vai ficar gastando energia e nutriente para manter algo que não vai ser usado, né? Então, seu corpo vai jogar fora, vai embora, até começar um novo ciclo, certo? Em que isso começa tudo de novo, né? Começa a desenvolver, aumenta a taxa de estrogênio, começa a preparar um novo ovócito, o útero se prepara, dá um pico de formação de hormônio luteinizante folículo estimulante, ocorre o final da maturação e a saída do ovócito, ele faz o caminho, chega aqui, não houve fecundação, até chegar aqui, desce tudo. Tem uma queda de hormônio, desce tudo e aí começa de novo, tá? Bom, pessoal, o período entre a ovulação até mais ou menos os dias que o ovócito gasta para chegar até aqui, a gente chama de período fértil, né? Que é o período em que a mulher pode engravidar. Porque dentro do ovário o espermatozoide não entra, então ela não engravida, né? Quando o ovócito já está chegando aqui no final da tuba, no útero, ele já está velho, então também a mulher não engravida, né? Então ali alguns dias entre a saída
do óvulo, do ovário e o caminho que ele vai percorrer na tuba, enquanto ele estiver ali na tuba, é o que a gente chama de período fértil, né? Que é o período em que a mulher pode engravidar. Bom, para que ela não engravide, ela pode fazer uso de alguns métodos anticoncepcionais, né? Aí no PET de vocês, tá mostrando algumas fases, né? Ah, outra coisa que eu queria falar. Fase folicular é o início do ciclo, primeiro dia de menstruação até a ovulação. Fase luteínica é após a menstruação, após a ovulação até antes do início da menstruação. Tá bom? Pessoal, nós temos aí que se a mulher não quer engravidar, alguns métodos anticoncepcionais, né? Que é para evitar a concepção. Bom, a pílula, ela é um hormônio, né? Tanto que você toma 21 dias. Você deixa de tomar durante 7, que é o período da menstruação. Então, vocês viram ali no ciclo, né? De acordo com o gráfico do PET, que para haver a menstruação, você tem uma queda de hormônio. Então, você está tomando hormônio, você para de tomar, menstrua, né? O que a pílula faz? Ela engana o corpo, né? Ela não deixa o ovócito sair do ovário, né? O seu corpo tem um esquema de regulação hormonal. Se tiver muito hormônio e precisa baixar, ele para de produzir ou diminui a produção para que aquela taxa de hormônio no corpo caia. Se tiver baixo e precisa aumentar, ele tem uma forma de regulação que ele entende. Olha, tem que aumentar a produção. Ele começa a produzir mais, vai produzir menos, produzir mais, de acordo com a taxa de hormônio necessária. Então, quando você toma hormônio sintético, que é produzido em laboratório, o seu corpo entende que já tem hormônio no corpo, não precisa produzir, né? Então, o ovócito, ele vai até amadurecer aqui dentro, só que ele não sai, né? Então, se ele não sai, você não tem período fértil, né? Não tem como o espermatozoide encontrar com o ovócito, porque ele não sai do ovário, ele fica lá dentro ele morre, ele é absorvido, ele fica ali, né? Você tem a laqueadura. O que é a laqueadura? A laqueadura é uma cirurgia, né? Então ela é definitiva, é para nunca mais ter filho. O SUS faz esse tipo de cirurgia, mas ele faz quando a mulher tem mais de 30 anos e 2 filhos, né? O que consiste na laqueadura? Você corta um pedaço da tuba uterina, certo? De modo que o ovócito, ele até sai do ovário, mas ele não consegue chegar aqui. E o espermatozoide pode até entrar. Aí vai ficar um aqui, o espermatozoide aqui, o ovócito aqui, e eles nunca vão se encontrar, porque o caminho está fechado, né? No homem, também ocorre essa cirurgia, chamada vasectomia. Como que é a cirurgia do homem? Então, vamos supor que aqui é o testículo, dentro do saco, né? Aqui tem o pênis. Eu não sei muito desenhar pênis não, tá, gente? E aqui do testículo, você tem também um canal em que o espermatozoide vai sair do testículo, andar por esse canal e sair do pênis. A vasectomia consiste em cortar esse canal, né? Você corta esse canal aqui, então o espermatozoide ele até sai do testículo, mas ele não sai do corpo, ele fica preso aqui, né? Então, quando o homem ejacula o líquido, que é produzido por outros órgãos, mas não tem espermatozoide, né? Também é uma cirurgia definitiva, né? Que é para nunca mais ter filhos, né? Bom,
Nós temos outros métodos anticoncepcionais, como, por exemplo, o diafragma. O diafragma parece uma peneira, ele tem uma boca aqui, um negocinho assim, lógico que não é furado, né? Em que você coloca aqui, ó, né? Que aí o que acontece? O espermatozoide, ele fica preso aqui. Ele não consegue entrar no útero e encontrar com o ovócito, né? O diafragma normalmente é usado junto com o espermicida. O espermicida é uma pomada que mata espermatozoide, né? Que é difícil você vedar 100% o caminho. A gente tem que entender que o espermatozoide é uma célula muito pequena. Então ele passa em menores lugares, né? Então você enche aqui o diafragma com a pomada espermicida, que se passar algum espermatozoide, ele vai morrer, né? Bom, nós temos o DIU, que o nome DIU, D-I-U, é dispositivo intrauterino, que é uma estrutura mais ou menos no formato de Y, que você gruda aqui, aqui, e fica um fio assim para fora. O DIU tem que ser colocado por um médico, né? O diafragma a mulher pode pôr sozinha, como se coloca um OB. O DIU não. O DIU tem que ser colocado por um médico, né? O médico que coloca. E o DIU, ele impede o embrião de grudar aqui no útero, né? Alguns DIUs têm uma estrutura espermicida. Ele é feito de um material espermicida, ou ele contém um material espermicida, que ele mata o espermatozoide quando o espermatozoide estiver passando por aqui, né? Lembrando que se o ovócito chegar aqui, ele já está velho, né? Então ele já mata o espermatozoide quando o espermatozoide estiver passando. Caso o espermatozoide não morra, o embrião não gruda, né? Mas os DIUs hoje em dia estão mais modernos, então eles estão matando o espermatozoide antes do espermatozoide chegar lá, né? Nós temos também a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela foi inventada para casos de estupro, né? Ela não é muito boa de ser usada. Por quê? Porque ela, quanto mais você usa, menos ela funciona, né? O que a pílula do dia seguinte faz? Ela não deixa o embrião grudar, né? Então, mesmo que tenha ocorrido a fecundação, mesmo que o espermatozoide tenha se juntado com o óvulo, no caso de um estupro, né? Quando o embrião chegar aqui, ele não gruda, que a pílula do dia seguinte não deixa. Então, ele desce junto com a menstruação, ele vai embora, tá? E nós temos aí a camisinha, né? Masculina e feminina. A camisinha é o único método anticoncepcional que previne doenças. Nenhum outro previne doenças, tá? Por quê? O contato pênis-vagina transmite doença, né? O contato líquido seminal, esperma, que não é só espermatozoide, tem outras substâncias juntos, com líquidos, substâncias vaginais, transmite doença. Por que a camisinha é o único que previne doenças? Porque como ela cobre o pênis, ela não deixa esse contato, né? O líquido seminal, o esperma, ele fica preso dentro da camisinha, então ele não entra em contato com o órgão sexual feminino. Da mesma forma, se for a mulher que tiver doença, ela não consegue passar para o homem. Por quê? Porque tem uma película de látex ali que impede esse contato, né? Então, além dele prevenir gravidez, ele previne também doenças, tá? Bom, pessoal, o vídeo está ficando grande, então eu vou preferir passar um trabalho para vocês sobre ISTs. ISTs é a nova nomenclatura de infecções sexualmente transmissíveis. Antes, o nome era DST, doenças sexualmente transmissíveis. Hoje em dia é IST, infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade sobre isso
para depois a gente discutir sobre esse assunto, tá? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, que eu vou ter o maior prazer em responder. Um abraço.